Olá pessoal, boa tarde. Hoje é dia 15 de abril de 2016 e neste momento são 12 horas e 27 minutos de um início de tarde bastante ensolarado aqui em Curitiba. Nós vamos continuar com o nosso estudo de frações. O estudo de frações. E agora nós vamos estudar a redução de frações e a ampliação de frações. Na redução de frações, nós fazemos uma divisão do numerador e do denominador por fatores comuns, ou seja, o que a gente usar para dividir em cima, divide embaixo. E na ampliação, nós vamos fazer a multiplicação de numerador e denominador por valores iguais, não é? Um determinado K aqui e um determinado K aqui. O que eu multiplicar em cima, multiplico embaixo. Na divisão, na redução de frações, nós vamos pegar o numerador e o denominador e fazer uma divisão por fatores iguais, ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, o número, a fração, nosso primeiro exemplo, 24 por 30. 24 por 30. Eu posso dividir esta fração por algum número? Eu posso dividir por 2. Se eu fizer 24 dividido por 2, eu vou ter 12. O 30 eu posso dividir por 2? Sim, veja bem que o que eu usar para dividir em cima, tenho que dividir embaixo. Vai dar 15. Muito bem, eu posso ficar com essa fração, mas eu posso fazer mais uma divisão. Dá para fazer por 2 em cima? Dá. E por 2 embaixo? Não. Então, eu não posso fazer a divisão por 2, porque o mesmo valor que eu usar para dividir em cima, eu tenho que dividir embaixo. Então, eu vou dividir por 3. 12 dividido por 3 e 15 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. Pronto, não dá mais para reduzir esta fração. Ela já está reduzida ao máximo, né? Não dá mais para fazer nenhuma redução aqui, ok? Então, com isso aqui, eu posso dizer que 24 sobre 30 é a mesma coisa que 4 quintos, ok? Nós fizemos as reduções, ou seja, as divisões por fatores iguais, numerador e denominador, e chegamos a este valor ali, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Mais um exemplo. 189 dividido por 252. Ou 189,252 avos. É outra maneira de dizer isto aqui. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo? Não, eu não posso dividir por 2 em cima e embaixo, porque o de cima é ímpar. Você entende agora porque na aula anterior nós vimos os critérios de divisibilidade? Para a gente poder, diante de uma fração dessa, trabalhar rapidamente. 189 dá para dividir por 3. Qual é o critério de divisibilidade? Somamos os algarismos. Se o resultado for divisível por 3, 1 mais 8 mais 9, 1 mais 8 mais 9, dá igual a 18. Se o resultado for divisível por 3, o numerador é divisível por 3, esse 189. E 252? 2 mais 5 mais 2. 2 e 5, 7, 2, 9. Ambos são divisíveis por 3. Então, eu posso dividir o numerador por 3 e posso dividir o denominador
por 3. 189 dividido por 3, eu não sei de cabeça, então vou fazer aqui no cantinho, numa cor diferente. 189 dividido por 3. O 1 não dá, 18. 6 vezes 3, 18, para 18 nada, abaixo 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, para 9 nada. Ok. Então, 189 dividido por 3 dá 63. E 252 dividido por 3? Vamos pegar aqui. 252 dividido por 3. O 2 não dá, pega o 5, 25. 25 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24, para 25, 1. Tá vendo a importância da tabuada de multiplicar? 8 vezes 3 são 24, para 25, 1. Baixo 2. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12, para 12, nada. Beleza. Então, 252 dividido por 3 igual a 84. Eu posso parar essa fração aqui? Posso, mas ela ainda não está reduzida ao máximo, não está simplificada ao máximo. Então, o que é que eu vou fazer? Continuar a minha divisão. Dá por 3, 6 mais 3, 9, 9 é divisível por 3. 84, 8, 4, 12, 12 é divisível por 3. Então, posso fazer 63 dividido por 3 e 84 dividido por 3. Para que a fração se mantenha equivalente, é preciso que o que você divide em cima também divida embaixo. 63 dividido por 3 dá 21. Isso eu sei de cabeça. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 84 dividido por 3 dá 28. 3, 8, 24, 1, 2. Dá 28. 28. 3 vezes 8, 24, 1, 2. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. Perfeito. Tá feita? Tá terminada? Olha, mais ou menos. 21 dá por 3, mas 28 não dá por 3. Não dá por 4. Não dá por 5, porque teria que terminar em 5 ou 0. Não dá por 6, porque para ser por 6 o número tem que ser divisível por 2 e por 3. O de baixo é por 2, mas não é por 3. O de cima é por 3, mas não é por 2. E por 7? Não sei, tem que fazer. Mas é sim. Então, 21 dividido por 7 e 28 dividido por 7. 21 dividido por 7 dá 3. 28 dividido por 7, eu já botei, foi a resposta aqui. Por 7 igual a 4. Portanto, a fração 189,252 avos é equivalente à fração 3/4. Ok? Então é isso aí. Nós vimos neste exercício que você pode fazer a simplificação de frações. Tudo bem? Então agora eu quero propor alguns exercícios. Tudo bem? Vamos lá. Exercícios. Amarelinho, exercícios. Reduza ou simplifique. Reduzir as seguintes frações. As frações. Letra A. 9 sobre 15. Letra B. 6 sobre 30. Letra C. 5 sobre 25. Letra D. 12 sobre 27. Letra E. 150 sobre 500. Ok.
vamos trabalhar essas aqui. E vamos botar mais uma aqui, letra F. 9 sobre 21. Você pode parar o vídeo agora e resolver. E depois voltar para ver as suas respostas. Ok? Se não, se quiser, pode continuar. Aqui é a hora dos exercícios. É a hora em que você para o vídeo e resolve. E depois vem conferir as respostas. 9 sobre 15. Dá para fazer por 2? Não, porque nenhum dos dois é par. Dá para fazer por 3? Dá. 9 por 3, 15 por 3. Então, 9 dividido por 3, 15 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Esta é uma fração irredutível. Está simplificada até o mínimo possível. Fração irredutível. Não dá mais para reduzi-la. Ok? 6 sobre 30. Dá para fazer por 2? Dá para fazer por 2 em cima e embaixo. Dá para fazer por 3? Dá. 6 é por 3 e 30 é por 3. Ora, se dá para fazer por 2 e dá para simplificar por 3, dá para fazer por 6. Porque um número é divisível por 6 quando ele é por 2 e 3. Então, eu vou logo fazer por 6, que é o maior. 6 dividido por 6 e 30 dividido por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 30 dividido por 6 dá 5. Fração irredutível. E aqui, 5. Não dá por 2, não dá por 3, não dá por 4, dá por 5. Em cima e embaixo, porque ambos terminam por 5. O número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Então, 5 dividido por 5 e 25 dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Mais uma fração irredutível. Ok? 12 dá por 2, mas 27 não dá para dividir por 2. 12 dá por 3 e 27 também. 12 dá para dividir por 3? Vamos ver. 1 mais 2, 3. Dá. 27 dá para dividir por 3? Dá, porque 2 e 7, 9. Aqui dá 12 dividido por 3 e no denominador também 27 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 27 dividido por 3 dá 9, fração irredutível. Ok? Não dá mais para reduzir. Nem por 2, nem por 3. Por 2 dá em cima, mas não dá embaixo. Por 3 dá embaixo, mas não dá para dividir em cima. 150 por 500. Olha só, dá para fazer por 10, porque ambos terminam em 0. Ok? Mas dá para fazer por 5. Dá para dividir por 10 e dá para dividir por 5. Ok? Porque ambos terminam em 0. Então, se dá para dividir por 10 e dá para dividir por 5, dá para dividir pelo produto deles. 10 vezes 5, 50. Então, eu vou dividir por 50. Ó. 150 dividido por 50 e 500 dividido por 50. 150 dividido por 50 dá 3. 3 vezes 50 dá 150. 3 vezes 50 é igual a 150. E 500 dividido por 50 dá 10. 3 décimos, fração irredutível. 9 por 21 não dá por 2, dá por 3. 9 dividido por 3, 21 dividido por 3. 9 por 3 dá 3, 21 por 3 dá 7. Fração irredutível. A gente reduz as frações, né? A gente reduz as frações a fim de que fique mais fácil trabalhar com elas, ou até para dar uma resposta numa prova, ok? É isso aí. Vamos ver mais alguns exercícios? Eu quero propor mais alguns exercícios, ok? Por exemplo, vamos aqui para a letra G. 24 por 64. 24, 64 avos. E na letra
H, vamos pegar aqui 42 para 60. 42 60avos. Ok? 24 por 64. Eu posso fazer por 2? Posso, porque ambos são par. Posso fazer por 3? Não, porque aqui embaixo, 6 e 4, 10, não dá para dividir por 3. Dá para fazer por 4? 24 é divisível por 4. E 64 também é divisível por 4. Ok? Mas se você tiver dificuldade de perceber isso, primeiro faça uma divisão por 2. 24 dividido por 2 e 64 dividido por 2. 24 dividido por 2 dá 12. 64 dividido por 2 dá 32. Você vê que ainda dá para fazer por 2, porque 12 dá para dividir por 2. E dá para dividir por 4, porque 8, por 2 também aqui e por 4. 8 vezes 4 são 32, ó. Então dá para dividir por 4. Então vamos fazer 12 dividido por 4 e 32 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 32 dividido por 4 dá 8. Olha só, foi possível fazer a divisão por 2 e foi possível fazer por 4. Se foi possível fazer a divisão por 2 e por 4, eu poderia ter feito a divisão por 8, pelo produto, né? 2 vezes 4. Veja só, 24 64avos. 24 dividido por 8 dá igual a 3. 64 dividido por 8, tabuada de 8. Está igual a 8. Ó. 3 oitavos aqui, 3 oitavos aqui. Tudo bem? 42 por 60. Vamos com calma. Dá por 2? Dá. São pares. Dá por 3? Dá. 4 e 2, 6. 6 é divisível por 3, critério de divisibilidade. Se dá por 2 e dá por 3, eu posso fazer por 6. Então, 42 dividido por 6, 42 dividido por 6 é igual a 7. 60 dividido por 6 é igual a 10. Pronto, está reduzida ao máximo 7 décimos, ok? Mais 2 exercícios. Vamos ver aqui, mais 3 exercícios. Olha este exercício aqui. I. 150 sobre 216. É par, né? Dá para fazer por 2. Vamos ver se dá para fazer por 3. 1 e 5, 6. É divisível por 3. 2 e 1, 3, 6, 9. É divisível por 3. Se dá por 2 e dá por 3, dá para fazer a divisão por 6. Ok? Dá para fazer a divisão por 6. Mas vai complicar um pouco, né? Porque eu vou ter que fazer aqui divisão por 2, tal, ok? Então, vamos fazer a divisão primeiro por 2. 150 dividido por 2 e 216 dividido por 2. 150 dividido por 2, eu faço de cabeça aqui, dá 75. 216 dá 108. Ó, porque eu divido o 200 e depois divido o 16. 200 dividido por 2 dá 100, 16 dividido por 2 dá 8. 108. Se você não acredita, pode fazer a conta. 75 dividido por 3, eu posso fazer agora. 75 dividido por 3. Eu sei que dá para fazer por 3, porque antes já dava. Se antes já dava para fazer a divisão por 3, vai continuar sendo possível fazer isso. E 108 dividido por 3. 75 dividido por 3 eu tenho de cabeça, dá 25, mas 108 eu não tenho de cabeça. Vou ter que fazer a conta. 3 vezes 3, 9, para 10 dá 1, eu 8, 6 vezes 3, 18, para 18, nada.
Ok. Então deu 36. Ainda dá para fazer? Não dá por 2, não dá por 3, não dá para dividir por 4. Por 4, ambos os números tinham que ser divisíveis por 4, por 5, por 6, por 7, Então, nós chegamos à maior redução, ok? Existe uma conta que se faz para saber se chegou à maior redução, tudo bem? Então, é calcular o MDC, mas isso fica para depois. Vamos pegar mais um exercício, 68 sobre 119. Dá por 2? Não, não dá por 2. Dá por 3? 68 por 3, não dá. 6 e 8, 14. Não dá. 2, 9, 11. Não dá para dividir por 3. E por 4? Também não. Para ser divisível por 4 tem que ser pelo menos par o número. Né? Por 5 não dá. Por 6 não dá, porque se não dá por 2 ou por 3, não dá para fazer por 6. E por 7? Por 7 eu não sei, vou ter que fazer a conta. 68 dividido por 7. 7 vezes 7 são 49, 7 vezes 8 são 53, 7 vezes 9 são 63. Não dá por 7 também. Olha, nesta hora aqui eu vou ter que abrir um parênteses para falar para você um pouquinho de números primos. Números primos. Quais são os números primos? São aqueles números que só são divisíveis. São divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Ok? Se você fizer uma tabela com os números primos por eles mesmos, se você fizer uma tabela com os múltiplos de 2, né? Os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8, 10, 12, todos os números pares, até 100, né? Vamos parar aqui. Você pode fazer a tabela dos números múltiplos de 3, 6, 9, 12, 15, 18 e por aí vai até o 99. Né? Você pode fazer a de 4, a de 5, a de 6, os múltiplos. Você vai perceber que há números que não vão aparecer aqui como múltiplos deles. Né? Por exemplo, os de 4 são 4, 8, 12, 16, 20, 24. Por exemplo, o número 7. O número 7 você não vai ver eles aqui, né? Eles não vão aparecer. O número 11 também não vai aparecer. São aqueles números que não são múltiplos de ninguém. Só são múltiplos de 1 e dele mesmo. Portanto, só é possível dividi-los por 1 e por eles mesmos. Tudo bem? Então, os números primos são aqueles que não são possíveis de ser dividido por nenhum outro número a não ser o 1 e eles mesmos. Você pode montar isso numa tabela. Por exemplo, até 10. Você tem o 2, que é primo, o 3, o 5 e o 7. Depois do 7, você vai ter o 11, o 13, o 17 e o 19. Ok? Então, esses são números primos, são números muito importantes para esse trabalho de simplificação. Se você entra na internet, pega uma página do Google, vá lá e você digita assim, ó, números primos. Números primos. Você vai encontrar aqui algumas tabelas, por exemplo, essa tabela aqui, ó.
aqui você tem os números primos até 100, ok? Olha aqui a tabela dos números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 31, 37, 97, 89. E aqui você tem a tabela dos números primos até 1000, ok? Então, elas expressam. Aqui são as tabelas, os números de 1 a 100, e marcados em azul apenas os números primos. Os que não estão marcados de azul são números compostos, ok? Números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por eles mesmos. E quais são os outros números? São os números compostos. Você tem números primos e números compostos. Então, o número 150 é um número composto, porque 150 vai ser o produto de 30 vezes 5. Você consegue encontrar um produto para dar 150, mas você não consegue um produto para chegar em 19. Ele é um número primo, ele não é um número composto. Não há nenhum par de números ou trio de números, seja lá o que for, que multiplicado dê 19. Tudo bem? Então, este é o número primo, o 68 é o número composto. Ok? Eu fui fazer as divisões aqui à parte e percebi que 68 é divisível por 17 e o 119 também é divisível por 17. Ora, como é que você sai de uma situação dessas numa prova, não é? Como é que você sai de uma situação dessa numa prova? Simplifique a fração 68 119 avos. Tem que pegar a tabelinha de números primos de cabeça, né? Escrever ali alguns números primos e sair fazendo a divisão, né? 68 dividido por 17 dá 4, ok? E 119 dividido por 17 dá 7. Eu confesso que é complicado uma questão dessa numa prova, tudo bem? Então, números primos só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, e números compostos são aqueles números que podem ser divididos por mais do que o número 1 e por eles mesmos. Eles vão poder ser divisíveis por outros números. Eles são normalmente resultado do produto de dois outros números. Tudo bem? E são os números compostos. Um último exercício antes da gente terminar esta aula, né? Eu quero te pedir para você resolver isso aqui, ó. Esse exercício. 7.000 dividido por 30.000. 35.000. 7.000 por 35.000. Não precisa você perder tempo fazendo essa divisão seguidamente por 2, por 3. Você corta logo os 3 zeros, divide logo os números por 1.000. 7.000 dividido por 1.000, né, já faz a divisão. Eu vou fazer aqui passo a passo só para fins didáticos, né? Ó. 7.000 dividido por 1.000, 35.000 dividido por 1.000. Aqui deu 7, aqui deu 35. Tudo bem? Está reduzida ao máximo, tá joia? É isso aí. Daqui a pouco nós entramos com mais um assunto que a gente chama de ampliando frações, ou seja, tornando as frações em termos maiores. Agora nós estamos tornando-as em termos menores, né? Nós vamos fazer o caminho oposto daqui a pouco. Se quiser, se inscreva em Academia Nobre Silva. É o meu canal do YouTube e você vai receber as aulas sempre que elas forem publicadas. Está aqui o nosso canal. Deixe-me ver se já teve alguma atualização. Teve.
Estava com 100 inscritos, estamos com 101 inscritos, acabou uma pessoa de se inscrever. É isso aí, muito obrigado, até a nossa próxima aula e a gente se vê talvez ainda hoje. Grande abraço, tchau.